O capítulo 1062 de One Piece, ele trouxe muitas revelações, mas ainda muitos mistérios. O que Vegapunk está fazendo, qual é a sua pesquisa, o que Zoro quer com Vegapunk, e também trouxe um detalhe muito curioso sobre os Serafins que eu acho que talvez tenha passado despercebido. Então a gente vai comentar tudo isso e mais um pouco nesse vídeo, complementando algumas situações que aconteceram no capítulo passado. Só levantando um ponto que foi muito interessante que eu cheguei a ver na internet, é que o 1062 representava o Atlas, no caso, o sexto Vegapunk, o Shaka, o primeiro, a Lilith, a segunda, e o número 0 representaria a CP0 Aegis, que é o número 0, Cypherpool Zero. Ou seja, a gente pode acreditar que o 1063 vai ter a presença do terceiro Vegapunk, além da do primeiro. Afinal, o primeiro queria a presença deles e o terceiro pode vir para complementar essa situação toda, né? A gente já vai falar especificamente sobre todos os Vegapunks quando a gente for conhecendo melhor eles. Mas isso é interessante, a gente deve correr com a apresentação de cada um deles e o único que deve se manter o tempo todo é o Atlas, já que ele está com um grupo separado que tem uma personagem que supostamente tem uma guia que não é tão guia assim porque faz muito tempo que ela esteve naquela ilha. A Bonnie até disse que ela já foi ali, ela sabe o verdadeiro rosto do Vegapunk, e aquele ali com certeza não é. Afinal, seu pai Kuma foi vítima dos experimentos do grande cientista. E esses experimentos podem nos dizer algumas coisas. Primeiro, Kuma já era dos revolucionários há um tempo. E se a gente for pensar que a Bonnie fez isso muito tempo atrás, no caso que ela foi pra lá muito tempo atrás, quer dizer que talvez o Vegapunk sabia da intenção do Kuma, sabia do porquê do Kuma fazer aquilo e sabia também do que o Kuma era, de qual era a personalidade dele, além de também saber ao qual grupo ele fazia parte. O nome de tirano do Kuma, eu acho que pode ter uma jogada aqui. Como ele era um ser humano e foi transformado como ciborgue ao longo do tempo, ele pode ter recebido essa nomenclatura ao longo do tempo também, por conta dos testes que ele fazia devido aos experimentos do Vegapunk. Talvez em algum momento ele saiu de controle, tanto que a gente vê a Lilith falando sobre a situação de bestas criadas de maneira mecânica, elas não esquecem os próprios desejos, as próprias vontades. E aí elas acabam sendo mais uma falha, digamos assim. E isso pode ter acontecido com o Kuma em algum momento, essa vontade ter crescido nele de se tornar alguém que destruía as coisas. Mas a questão aqui importante não é essa. Essa fala da Lilith é muito importante quando a gente lembra do que aconteceu no final do capítulo. Quando a gente vê o barco da CP0 se aproximando e navegando pelos mares, a gente também vê eles conversando e eles citam uma coisa muito interessante. Eles citam que o Serafim do Kuma é uma criança problema, né? A gente entende que isso pode o quê? Ser alguém que não é controlado apenas por comandos, por vozes. E eu acho isso interessante, porque a gente não vê exatamente o Vegapunk parecer estar interessado com o que está acontecendo muito no mundo afora. E quando a gente vê a apresentação do Atlas, da Atlas, ela fala sobre aquela luva que possui propriedades de atingir a própria luz, o que poderia dar a entender que ela é capaz de acertar, por exemplo, o Kizaru. E a gente também vê no topo lá do lugar que ela estava, do laboratório que ela estava, uma escrita com as siglas de SSG, dando a entender que ela pode ser uma das que fez o SSG ou uma das que participou na sua criação. E aqui vem a junção desses grandes detalhes, porque se ela participou na criação do SSG e ela é aquela que conseguiu nos mostrar que ela fez uma luva capaz de atravessar uma logia, e infelizmente quando a gente vê o Serafim enfrentando Barba Negra, é uma logia que não possui as mesmas características
em questão da tangibilidade. E aí a gente não tem como ter certeza, mas eu acho que os serafins são meio que criados do conjunto das habilidades de todos os Vegapunks. Eu acho que o fato de não ter aparecido enfrentando uma Logia não quer dizer que ela não vai ser capaz de atravessar ou enfrentar uma Logia. Eu acho que é bem capaz que eles sejam úteis nesse tipo de luta e, quando isso acontecer, utilizados nesse tipo de luta. Além disso, a gente também pode julgar que o Serafim do Kuma é uma criança problema porque ele não obedece exatamente as ordens que a ele são feitas. E isso poderia ligar um pouco o Serafim criado pela Lilith, já que ela que não consegue passar dos desejos daquela pessoa, daquele ser que era o Kuma. Talvez a consciência do Serafim ainda exista e ela seja da pessoa que deu origem a ele. Então, por algum motivo, por algum erro da Lilith, talvez aquele Serafim não tenha a capacidade de simplesmente ultrapassar as vontades para obedecer às ordens. Então eu tô curioso para ver os outros Vegapunks e ver se eles realmente nos mostram algumas coisas interessantes que podem nos ligar ligar os serafins às criações de cada um dos Vegapunks que forem mostrados. Eu acho que isso pode acontecer e eu acho que é bem lógico isso acontecer, visto que o Vegapunk original tá em alguma pesquisa super diferente que, né? Por que isso tá acontecendo? E agora, falando um pouco sobre a participação do Luffy nesse arco, eu acho que não tem luta entre ele e o Luffy. Eu acho que seria meio que desperdício, porque o Luffy ia vencer dele muito facilmente. Então eu gostaria realmente da aparição do Kizaru. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí no card. Então, caso você ache que o Luffy vai lutar contra o Luffy, deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, que você me ajuda muito e me dá um ânimo para dar continuidade na criação de conteúdo relacionado a One Piece. Uma última coisa que a gente vai falar é sobre o desejo de Zoro. O que ele quer com o Vegapunk? Infelizmente, eu não acho que isso tenha muito a ver com 90% das suposições feitas. A que eu mais achei interessante foi realmente dele estar tentando falar com o Vegapunk para ele curar as pessoas que foram atingidas pelas Smiles. E aí, sendo um tópico revivido, mostrando que esses Vegapunks são capazes de encontrar a cura para as Smiles, assim como são capazes de curar as crianças do gigantismo. E eu acho que isso é muito importante pro personagem, que sentiu muito o que aconteceu com o Yasuo e foi um dos que mais se mostrou importar com a questão das Smiles. Mas eu vou abrir uma outra suposição aqui, e não é Akuma no Mi nenhuma em espada. Inclusive deve ter uma Akuma no Mi, uma arma do Chapéu de Palha. Se for realmente acontecer, tem que ser na do Usopp. Alguém ajude esse homem que tá passando fome. Mas se for levantar outra suposição pelo que o Zoro quer com o Vegapunk, eu acho que isso pode ser relacionado com o próprio Kuma. Eu acho que o Zoro sempre tende a se importar mais com esse tipo de coisa, e é até bom porque dá um pouco de profundidade na história dele. Porque ele não teve um flashback triste, e aí as pessoas acham que ele não tem exatamente uma história, mas sempre tem. Eu acho que isso poderia dar algo mais a ele. É importante que o Zoro faça isso para ele não ser o personagem que só é focado em luta. Enfim, a possibilidade dele estar falando daquilo com o Vegapunk sobre as Smiles é muito maior, e a gente deve descobrir isso nos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que você me ajuda muito. Um abraço, valeu, falou e eu fui!